Olá, sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula passada, nós falamos sobre a Guerra dos 30 Anos e vimos que ela vai trazer grandes mudanças para a Europa. Ela vai estabelecer os limites territoriais entre países e vai estabelecer que todo estado, nação, todo país é soberano em seu próprio território, ou seja, que não pode ficar rolando essas histórias de invasão. E na aula de hoje nós iremos falar sobre como o absolutismo, que é a forma de governo em que uma pessoa governa, ganhou espaço nesses países na Europa do século XVI, XVII, XVIII. Tá? Nós vamos trabalhar a página 288 e 289 hoje, que são essas páginas aqui, ó, bases teóricas do absolutismo. E nós vamos conhecer o que é o absolutismo, quem foram os inventores desse absolutismo e como ele funcionava na prática, certo? Primeiramente, o conceito, né? Absolutismo é nada mais nada menos que o governo absoluto de uma só pessoa, ou seja, quando um rei ele tem o poder absoluto em suas mãos, ninguém governa com ele, é ele que manda em tudo, tá? E isso é o absolutismo, não se esqueça, poder absoluto nas mãos de uma só pessoa. Nós costumamos dizer que houveram dois teóricos muito importantes para essa ideia do absolutismo. Foram eles o Nicolau Maquiavel e o Thomas Hobbes. No livro de vocês fala sobre eles, ó. Aqui fala sobre o Maquiavel e aqui sobre o Thomas Hobbes, tá? Cada um deles escreveu livros importantes falando sobre o que era o absolutismo e sobre como o rei deveria se posicionar em relação ao seu povo, tá? Vamos ver a ideia de cada um deles. Bom, o Nicolau Maquiavel, ele escreveu em 1532 um livro chamado O Príncipe, tá? O Príncipe, esse nome se refere ao rei, tá? Nesse livro, ele ensina o seguinte para o rei. Ele fala que é importante que todo rei seja amado pelos seus súditos, tá? Mas ele diz que se não der para ser amado, o mais importante é que esse rei seja temido. Então, se for para escolher entre ser amado e temido, de preferência, seja temido. Por que ele fala isso? Porque preste atenção. Se uma pessoa ela é amada, mas ela não é obedecida, isso não tem importância nenhuma para o rei. O rei ele precisa ser obedecido, ele precisa mandar, ele precisa governar. Então, se você está sendo amado, mas você está sendo desobedecido pelos seus súditos, então coloque medo neles. Faça eles lhe temerem. Então, ele vai, ao longo do livro dele, ensinando como o rei deve se posicionar, como um rei deve agir diante como é que fala? Ele fala diante de infortúnios, que são momentos ruins na trajetória do rei. Até hoje, esse livro, O Príncipe do Maquiavel, é lido por governantes no mundo inteiro, porque eles usam esse livro para aprender como se comportar, como saber conduzir o país nas adversidades, certo? No livro do Maquiavel também, ele era italiano, e ele fala que o grande sonho dele é que a Itália se torne um país com um governo forte e centralizado, porque nessa época que o Maquiavel existiu, ali nos anos 1530, a Itália ela ainda não era um país assim todo organizado, ela era simplesmente um conjunto de reinos tudo desorganizado, que a qualquer momento poderia ser invadido porque não era unido, era fraco. Então ele fala que a Itália, ele usa muito o exemplo da Itália, que a Itália deveria ter um governo forte, centralizado, com um rei e tudo mais. O nosso outro teórico do absolutismo é o Thomas Hobbes. Gente, o Thomas Hobbes é muito interessante as ideias dele. Ele escreveu um livro chamado Leviatã, e nesse livro ele explica que é necessário que haja entre o povo e o governo um contrato social. E que esse contrato social deve existir para equilibrar a sociedade mesmo, para as pessoas não matarem umas às outras, porque ele acredita que o ser humano, na sua natureza, é selvagem, e que se não houverem leis para segurar esses seres humanos, todo mundo vai se matar. E aí ele diz que é preciso que exista um contrato social e que esse contrato social seja administrado por um governo forte, por um rei de preferência, e que esse rei puna aquelas pessoas que não cumpram o contrato social. Então, coloque na sua cabeça.
A ideia do Thomas Hobbes é que exista um contrato social entre o povo e o rei, e por meio desse contrato social as coisas vão se equilibrar. As pessoas vão cumprir o contrato social, porque se as pessoas não cumprirem, o rei vai punir. Então são ideias assim muito relacionadas com o absolutismo, porque tanto o Maquiavel quanto o Hobbes fala que precisa ter um rei para administrar as pessoas, um governo forte, um governo centralizado, tá? Então essa é a nossa aula de hoje sobre Nicolau Maquiavel e sobre o Thomas Hobbes. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Um beijo, até a próxima aula.